Olá, bem-vindos ao Networker, o seu programa que conecta networking e negócios, sempre com muitas informações, boas práticas, case de sucessos, atualidades, semanalmente aqui com você. E o tema desse nosso Networker de hoje, com o empresário executivo do mercado empresarial, Jacques Pionic, especialista em finanças. Falaremos do cenário econômico-financeiro durante e após a pandemia. Muito importante esse tema, pessoal. Jacques, obrigado por sua presença aqui no nosso programa Networker, para essa entrevista Networker conosco. Eu pediria que você se apresentasse para o nosso público que está acompanhando o nosso programa em casa, no trabalho, pela internet, pela TV, né, acompanhando aí a TV Osasco. Dá um pouquinho mais de detalhes desse seu currículo tão completo, por favor. Olá, Ronaldo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Bom, minha formação é em administração de empresas e eu atuei por muito tempo em instituição financeira, né, o que me dá uma certa bagagem para o que eu exerço atualmente, que é uma consultoria empresarial, e também, logo após, eu derivei para instituições de ensino, né, o ramo de educação, o qual eu gosto muito. Fui diretor financeiro em 2 universidades e agora eu atuo como uma outra num papel de coordenação, né? Então, graças a Deus foi uma possibilidade variada de carreira, né? Legal, ok, muito bom. Como eu falei, é um currículo realmente completo e bastante experiente. Hoje aqui inteirinho aí para vocês, com muitas informações nesse tema, né, que trataremos a respeito do impacto, né, econômico-financeiro no mundo dos negócios, diante aí em especial desse cenário da pandemia. E nós elaboramos algumas perguntas, Jacques, eu e a equipe de produção, para você, para debater esse tema, e eu gostaria aqui de iniciar então a nossa entrevista fazendo a primeira pergunta para você. Como especialista na área, qual a leitura que você faz em cima desse cenário, né, econômico-financeiro que se apresenta com a pandemia do Covid-19? Lembrando, nós costumamos deixar de lado a questão da saúde, que é prioridade total, né, deixamos aqui, para debater apenas o aspecto de negócio realmente. Como que você vê isso? Por favor. Perfeito. Bom, primeiramente, é uma grande responsabilidade falar sobre isso, né? E eu vou me ater aos públicos, inclusive, de pequenas, médias e talvez grandes empresas. Nosso intuito sempre é colaborar, ajudar, então eu estou baseado em alguns dados, né? Obviamente, não sou dono da verdade, mas, Ronaldo, assim, no atual estágio, eu tenho a sensação de que, se Deus quiser, passando a pandemia, nós vamos ter uma espécie de um pós-guerra, né? Como se nós tivéssemos que nos reconstruir após uma guerra. Então, obviamente, a palavra é reinvenção, né? A situação não é fácil em vários aspectos, seja econômico, empresarial, de saúde, como você bem observou, mas eu entendo que possa haver uma recuperação, principalmente se nós extinguirmos algumas palavras, como, por exemplo, polarização, e implementarmos algumas, como ética, profissionalismo, força para reconstruir e reinventar. Perfeito, muito bom. Então, para você, né, esse impacto causado sim pela pandemia do Covid-19, que já está aí, né, assolando aí a sociedade em geral desde 2019, mas na tua visão, esse impacto, ele é causado somente pela pandemia, pelos reflexos da pandemia, ou existiam alguns fatores já determinantes também que aprofundam isso? Boa pergunta, meu amigo. Eu acho o seguinte: primeiro lugar,
nós temos que fazer a lição de casa, a nossa parte como empresas, o que tange a nós. Então, obviamente, a pandemia, ela só potencializou algumas deficiências, e me desculpa o termo pesado, incompetências de alguns segmentos, de alguns setores que já vinham com problemas estruturais, tá certo? É mais ou menos como secar o rio, né, e a areia aparecer. A areia são os problemas, eles estavam lá, né? Então, que problemas são esses? Nós estamos começando do macro para o particular. Então, o macro é toda a pandemia, toda a questão de infraestrutura que o país não tem. Tem um grande problema que se chama cultura organizacional, pensamento organizacional, não é cultura, é a falta de educação em si, que também é um problema, mas eu digo o pensamento associado a, obviamente, corrupção, problemas de infraestrutura e falta de ética. Então, alguns problemas as empresas já possuíam, inclusive a questão de gestão do próprio caixa, a questão que nós temos que tomar muito cuidado, isso já digo antes, né, da pandemia, que é você, por exemplo, fazer um investimento sem projetar a receita. Olha, meu negócio está crescendo, mas eu vou investir, mas não projetei a receita, ou ele está crescendo, estou gostando do volume e vamos em frente. Não, tem que crescer de forma estruturada. Um tema que eu sei que você conhece bem é planejamento, e dentro desse planejamento, os investimentos têm que ser pequenos e proporcionais à capacidade de cada um, entendeu? Lógico que nós temos, independente se o negócio é desse tamanho ou é um big negócio, nós temos que pensar grandes, mas agir de uma forma comedida para estruturar e depois crescer. E pela minha experiência, algumas consultorias que eu dou, eu alerto isso, olha, você está investindo demais, está indo bem, mas qual é a sua projeção de receita? Parece óbvio, mas nem tanto, tá certo? Bom, associado a isso, particularmente eu tenho observado também que um pouco antes da pandemia, as empresas que já vinham tendo alguns problemas não eram só de planejamento, de gestão de caixa, orçamento, já existia uma questão de gestão, né, de capacitação. Por que eu falo isso? Porque a questão da gestão, ela foi muito bem trabalhada nas épocas que tinham inflação, onde o empresário era um aventureiro, conseguia driblar planos econômicos, conviver com a inflação e ter criatividade. Hoje, não estou dizendo que não se tenha isso, mas eu vejo uma carência enorme de gestão, de criatividade. Por quê? Porque antes da pandemia existia uma certa, apesar de que o Brasil sempre viveu em crise, né? Mas existia uma certa estabilidade dentro da crise. Ou seja, o planeta ainda não tinha sido invadido por ETs ou por esse vírus, tá certo? Então, o que eu noto é falta de lideranças, né? Que conduzam. De novo, eu vou citar a polarização, porque eu acho que tem que se estabelecer um objetivo e ir atrás, então tem que todo mundo colaborar, tá certo? Então, eu diria basicamente isso. Infelizmente, as empresas já possuíam alguns problemas, então agora é hora de reinventar. Reinvenção é a palavra, eu entendi bem a sua análise. Existiam realmente problemas, né, já pré-existentes nessa gestão do mundo corporativo, e realmente setor público, setor privado, você citou a corrupção, e não necessariamente estamos falando só de política, estamos falando de um aspecto bem mais abrangente, a questão de preparo, realmente a falta de planejamento. Nós temos visto muito isso nas rodadas de networking, aulas aí de empreendedorismo que praticamos, e a falta de planejamento estratégico, ou mesmo a falta de um plano de negócios, que seria o básico, né, Jacques? Realmente é algo
assim, é chocante isso. O executivo, o empresário, o empreendedor, ele não estar preparado a sequer tomar uma decisão, né? Nós não estamos falando se a decisão vai ser a mais assertiva, se vai ser acertada ou não, mas ele não está preparado para tomar uma decisão para um home office. Muitas empresas não estavam nem preparadas para um home office, ok, não era uma prática, mas não era algo também tão difícil assim de se planejar. Ok, e você falou a respeito do modelo de gestão. Eu gostaria de pedir uma pausa para você, eu gostaria de chamar agora a nossa Dica Networker, é um painel que temos aqui no nosso programa Networker, onde um colunista, ele traz aí um tema bem legal. Só um minutinho, tá, Jax? Pessoal, eu, como de costume, vou chamar agora o nosso painel Dica Networker com o colunista que é especialista em metas, o Vanderlei Souza. Vanderlei, qual é a Dica Networker de hoje? Manda aí. Opa, Ronaldo, muito feliz pelo seu convite, gratidão por ter lembrado de mim aqui. Eu sou Vanderlei Souza, estrategista em vendas, e hoje eu vou falar aqui sobre metas para você, como você pode alcançar as suas metas. Então vamos lá, o primeiro passo, bem direto aqui, o que é meta? Meta é o seu objetivo, é onde você quer chegar. Para ter um objetivo, você também precisa definir qual é o tempo, qual o tempo que você vai se dedicar para chegar nessa meta. O outro ponto é como que você vai medir. Então não dá para emagrecer muito, vender bastante, isso não serve. Quantos quilos você quer emagrecer, quanto a mais você quer vender. Precisa ter isso claro, esse número claro que você vai chegar lá. Um outro ponto, precisa ter um motivo muito forte, ela precisa ser relevante, porque a meta vai dar trabalho. E se você não souber o motivo que está levando você a bater essa meta, se ele for só financeiro, vai ser fraco, precisa ter um motivo emocional, vai te ajudar bastante a bater a sua meta. E depois entender quais os recursos você precisa para bater essa meta, seja de pessoas ou de tempo. Até aqui, a maioria dos empresários conseguem fazer. Ele até faz esse roteiro, esse boneco muito bem feito. O que difere quem bate a meta de quem fica a ver a meta é definir o planejamento da execução. Então, quais são as etapas que você precisa, quais são as ferramentas que você vai utilizar e, principalmente, quais são os indicadores que mostram que você está no caminho de bater a meta. Então, eu vou te dar um exemplo muito fácil aqui. Você quer emagrecer 30 quilos durante 6 meses. E aí você já definiu que vai fazer isso, melhorando a sua alimentação e fazendo exercício físico. Legal, qual tipo de exercício você vai fazer, com o personal ou não, se você vai também melhorar a sua alimentação com a ajuda de nutricionista ou não, quanto tempo você vai precisar desses profissionais para te ajudar. Assim você vai medir mês a mês como que está a sua evolução. Dependendo do caso, você pode medir diariamente, como se fosse a meta de venda, você mede diariamente. A meta aqui de perda de peso, não faz muito sentido você medir todo dia, porque você não vai perder 1 quilo de um dia para o outro. Então, esse aqui é a dica para você aumentar a chance de você bater a sua meta de venda. Espero que você consiga aplicar. Mostre aí quais são os seus indicadores, que a gente vai ficar muito feliz em saber que esse conteúdo contribuiu com você. Um abraço, Ronaldo. Até mais. Ok, Vanderlei, excelente dica a respeito de metas, aderência total aqui com o bate-papo que estamos fazendo com o nosso convidado desse programa Network de hoje, nosso terceiro episódio, o Jax Pionic. Jax, gostou da dica do Vanderlei? Olha, Vanderlei, perfeito. Meta é muito importante, faz parte dos objetivos, como eu falei anteriormente, independente do tamanho do negócio. E isso é fundamental para uma empresa. Legal, ok, muito bom. Jax, dando sequência então aqui ao nosso bate-papo, a essa entrevista Networker, você falou nas perguntas anteriores, você respondeu a respeito da reinvenção. Você colocou isso inclusive como uma palavra-chave, né? A palavra da vez aí, a reinvenção. Existe alguma exceção nesse cenário, nesse pensamento da reinvenção? Como que você vê isso? Perfeito. Vamos chamar de novo o nosso amigo aqui, Vanderlei, a conversa. Falei de metas, como ele bem observou, né? E você também. Então, tem a questão das metas. Depois, temos a questão de, como eu falei, orçamento também. Cheguei a comentar sobre definição de orçamento. Falamos de gestão. Então, tudo isso
envolve, obviamente, uma necessidade de você ter uma ajuda externa também, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está nos nossos olhos, né? Como diz, né, o ditado, nós não tropeçamos no elefante, sim nas pequenas pedras que estão à nossa frente, tá certo? Então, alguns setores já estão mais preparados respondendo sua pergunta. Lógico que reinvenção, redimensionamento, tudo isso cabe para todos os setores. No entanto, contudo, todavia, mais porém, alguns já têm uma demanda reprimida. Então, por exemplo, o setor de turismo, acredito que vai crescer. Alimentício, todo mundo já está vendo os serviços de delivery, comércio eletrônico se adaptando, indo para cima do mercado, tá certo? Mais ideias também, entretenimento, eu acho que esportes, né, que faz tempo que a gente não vê ao vivo, tudo isso e a cadeia produtiva vai ser um nicho interessante a ser explorado. Bom, aí me permita, Ronaldo, mais um detalhe. Quando a gente fala desses pontos, né, aumento de receita, redução de despesas, controle orçamentário, endividamento bancário, controlar, porque muitos vão ter que tomar endividamento, lógico, é natural, mas tem que ser controlado. Também tem outros aspectos muito importantes. Área comercial e atendimento, que eu tenho visto muita deficiência em vários segmentos. Atendimento quer dizer preparo no atendimento, cordialidade, assertividade, não erro quando você faz um pedido. Então, eu acho que, voltando um pouco ao que eu tinha falado, emendando com a questão de ajuda externa, quando se vai abrir o negócio, não dá para ser só pela experiência. Então, eu vou citar um exemplo, vamos afunilando aqui o nosso raciocínio. Eu vi num pequeno quarteirão 3 hamburguerias que abriram, 3, no mesmo quarteirão. Eu sei que existe uma demanda, todo mundo gosta, está gostando. Agora, será que precisaria ou teria espaço, um público-alvo para consumir? Eu sempre questionei isso. Qual é a análise da área de comércio que se fez? Provavelmente não, provavelmente foi-se na onda. Então, o que aconteceu? Uma que era mais antiga sobreviveu e as outras 2 fecharam. Uma fechou na época da inauguração pela pandemia, quer dizer, não tinha um aspecto importante que eu vou falar aqui, que é uma reserva técnica, tá certo? Uma poupança. E a outra, simplesmente também, por não ter demanda, acabou fechando. E tem a concorrência, né, de uma mais antiga. Então, esses estudos precisam ser feitos. E me desculpem, é a tal história. Se eu não tenho porte, para abrir uma empresa grande, por exemplo, de consultoria, eu não vou me arriscar. Eu começo pequeno, começo estudando, começo lendo, começo estruturado. E por mais óbvio que isso possa parecer, não existe isso. É aquilo que eu falei. Primeiro vamos colocar na mídia, vamos arrasar, e depois aí ver, olha, não sobrou recurso no caixa, vou ter que tomar endividamento, ou não teve demanda. Então tudo isso, como você falou de planejamento de negócios, é super importante. Okay. Ou seja, um passo de cada vez, né, Jacques? E fica muito claro na sua análise, na sua resposta, o que realmente falamos antes, a falta de planejamento. Porque nesse seu exemplo que você citou da hamburgueria, realmente é uma tendência, ok, já falaremos um pouquinho de tendência, mas não fizeram sequer uma análise de mercado e a gente vem questionando muito isso aqui, e o nosso propósito também é ensinar, trazer conhecimento. Teremos temas aqui para falar de planejamento estratégico, plano de negócios, mas você iniciar um negócio hoje, inclusive com a questão do poder aquisitivo, investimento, o risco que você vai ter de gastar aquela que poderia ser a sua última receita em algo que você não fez uma análise de mercado, que seria o básico, olhar para a concorrência, olhar para a clientela, né, o setor.
então realmente é algo que nós temos que tomar realmente muito cuidado. Então, um passo de cada vez. Ronaldo, me permita, perfeito o que você comentou. E eu não estou falando da questão de aventurar-se, ou seja, perder a oportunidade. Não se trata disso, mas se trata de aproveitar a oportunidade de forma estruturada. Então, vamos falar de uma coisa boa, em que pese o fato de 716 mil empresas terem fechado, segundo dados do IBGE, durante esse um ano de pandemia, outras 2 milhões e poucas abriram. A questão é quantas vão sobreviver. Tem casos que eu conheço também, que atuei, de comércio eletrônico e um setor alimentício, né, ramo de brigadeiria, que eu vi crescer enormemente. Mas isso que eu falo, aí vamos fazer um CQD, como queríamos demonstrar. Isso que eu falo, dá para crescer se você souber fazer o atendimento, a linha de frente, o comercial. Perfeito. Então, se você faz uma decoração voltada para o público, coloca produtos voltados para o público, de retenção, né? Eu não estou falando especificamente agora na pandemia, mas depois, quando voltar, se você der aquele atendimento de linha de frente, tiver algum diferencial, sei lá, como ramo de alimentação temático, etc., eu acho que tem grandes probabilidades de sucesso. E isso eu tenho visto durante a pandemia. Muito bom. E em cima disso, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Você falou um pouquinho da necessidade de se reinventar, falou também das exceções nesse processo de reinvenção. Você citou aí alguns casos, sim, de tendências, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, na sua visão, quais são as tendências que se destacam nesse momento atual, ou mesmo que na tua visão, né, você está vendo que poderá se destacar em um futuro breve, médio, longo? Ok. Olha, vamos resgatar aquilo que eu falei um pouquinho de colaboração, né, de menos polarização. O que eu entendo, meu amigo Ronaldo, é o seguinte, na falta que também eu citei, né, de sabermos o que fazer, né, de não termos, aí eu falo educação, quer dizer capacitação, estudo, né, empreendedorismo propriamente dito, somado a uma pandemia, nós não sabemos o que vai ser, como vai ser, o que vai ser. A gente sabe que a forma e o conteúdo do negócio vão ter que ser reinventados e reescalonados. E isso não estamos falando nem à luz da 4ª Revolução Industrial, que essa discussão deu uma suspendida até antes da pandemia. Mas alguns setores, como, por exemplo, educação à distância, né, que está se consolidando, já era consolidado à medida que as pessoas já estavam migrando do presencial para a distância, tá certo? Tecnologia, como Big Data, enfim, qualquer que seja, eu acho que tem espaço. Agora, lembrando que nós estamos numa situação difícil. Então, eu vejo uma saída em primeiro lugar, a união, ou seja, a associação entre pequenas forças, entre talvez alguns comércios, porque os grandes já estão se consolidando, né? A gente conhece bem isso, bancos, turismo, instituições de ensino se consolidaram. Por que não os pequenos também se unirem, fazerem uma associação? E para isso, de novo, opiniões diferentes podem ter, só não pode ter polarização. Tem que ter uma meta, né? Nós temos que ceder um pouco e seguir uma única direção, como alguns países fizeram no pós-guerra, né? Graças a Deus, a gente não está numa guerra física, né? Onde se destruíram, como em 1940 até 45, edificações, ou como a gente vê atualmente em outros países, né? É simplesmente uma guerra invisível. Agora, a necessidade de reconstrução, ela existe. Eu tenho certeza de que uma união,
um compromisso, uma ética, uma soma de forças, vai fazer com que o nosso país consiga crescer, tá certo? É uma grande possibilidade, porque nós temos criatividade, e isso é fundamental, temos força, agora só precisamos canalizar as forças. Quer dizer, parece novamente óbvio, mas não é. Agora eu cito exemplos reais. Israel, Japão, pós-Segunda Guerra, que estava devastado, totalmente desconstruído, inclusive fisicamente, e se reergueu. Nós temos N exemplos. Agora, a coisa fica um pouco mais fácil, porque, como eu citei, nós temos uma tecnologia, não é uma guerra propriamente dita, mas a questão econômica vai precisar ter um subsídio. Perfeito, muito bom, muito bom. Você falou aí a respeito da quarta revolução industrial. Antes dessa pandemia realmente se falava bastante, né, da chamada quarta revolução industrial. Trazia aí conceitos da digitalização, internet das coisas, como você bem falou, Big Data, né, entre outras situações, outras variáveis aí que envolvem. E nós vemos, né, hoje em dia, você falou aí das dificuldades, muitos profissionais com dificuldades, inclusive, para participar de uma reunião digital. Então, veja a falta realmente de buscar aí o estudo, o conhecimento, o aprender, para estar realmente preparado. As parcerias estratégicas, eu acho que é sensacional essa sua citação sobre tendência de parceria. Eu vou chamar de parcerias Perfeito. Estratégicas, essas alianças, né, do pequeno. Não pensamos normalmente nisso. Nós somos pequenos, microempresas, pequenas empresas, mas defendemos aqui no programa Networker que temos que pensar como empresas grandes. Então, os nossos processos e organização têm que ser de empresa grande, tá certo, Jacques? Perfeito. Legal. É isso. Ok. Estamos caminhando aí para a reta final dessa entrevista, desse bate-papo, né, Networker. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, quando a entrevista é boa, o tempo passa voando. E eu gostaria de pedir então para você, para encerrar, que deixasse uma dica, como de costume aqui no nosso Networker, para quem está acompanhando o nosso programa. Por favor, Jacques, uma dica que ajude, né, esse pessoal aí que tá assistindo, nosso pessoal que está assistindo, empreendedores, empresários, empresárias, empreendedoras, profissionais das mais diversas áreas. Por favor. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir novamente, Ronaldo. A grande dica que eu dou, porque técnicas nós temos como aprender, né? Seja uma universidade, online, no própria ferramenta de pesquisa. Agora, um fator-chave que eu diria conciliação, parcerias estratégicas, você lembrou de um nome muito melhor, ética, tá certo? Profissionalismo. Inclusive em pequenas empresas, por que não? Porque a gente sabe que muitas vezes o pensamento isolado, eu tenho a razão, só eu tenho a razão e você não dá certo. Então, são palavras subjetivas, mas que permeiam toda a tecnicidade, que é empatia, ajuda ao próximo. Eu entendo que as contribuições, de certa forma, vão ter que existir após passado, se Deus quiser, essa fase de pandemia, que são contribuições. Um contribui com o outro, se associa, ajuda, entendeu? E não tem jeito, como os países que passaram por guerra, arregaçar as mangas, ajudar um ao outro e seguir em frente, porque eu tenho certeza que nós brasileiros vamos conseguir sair dessa. Ok, excelente. Agradecemos então a sua presença hoje aqui, nosso grande parceiro Jacques Pielnik. Pessoal, encerramos aqui então mais um programa Networker. Convidamos todos vocês para estarem aqui conosco na próxima semana. Sintam-se abraçados.